Olá, irmãs, aqui vamos estar gravando o vídeo do terceiro tópico, que diz assim: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Subtópico 1: crescimento espiritual. Diz assim, a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de ordem, de opção, é a ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, sem o discipulado, não tem ensino. Sem o discipulado, não tem crescimento espiritual na igreja. E aqui nós vamos ver uma coisa, irmãos, ou três coisas, né? Que o primeiro, que nós temos que ter o crescimento espiritual. Como se dá o crescimento espiritual? O crescimento espiritual, quando um novo convertido vem à igreja, nós temos a missão e a obrigação, como diz aqui, uma ordem de Jesus, de ensinar a palavra de Deus para este novo convertido. E diz aqui, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Não é só um aspecto, vários aspectos. Temos que ensinar ou aprender que discipulado, ele envolve vários aspectos. Um dos três aspectos da nossa vida que envolve é a oração, leitura da palavra de Deus e jejum. Jejum, oração e leitura da palavra do Senhor. Esse é o tripé do crescimento espiritual para o discipulado. Então, aqui para o discípulo. Quando o novo convertido vem para Cristo, ele tem que ir se adaptando a uma nova vida. Sabe por quê? Porque em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir desse momento, ele vai aprender a ter uma nova vida com Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo vai se passar, né? O que era velho. E agora uma nova vida. E lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, fala que vai andar em novidade de vida. Então, vai andar em novidade de vida. Vai ter uma nova vida com o Senhor. E também, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Segundo, o crescimento numérico. O crescimento numérico se dá, irmãos. Você já viu aquela palavra, aquela frase que diz assim, que Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade? Ele quer sim a quantidade também. Porque é através da quantidade que vai haver qualidade. E outra coisa, dentro da igreja, ele não quer uma minoria que venha aprender, ele quer que todos venham aprender. Então, quando se fala de que não quer quantidade, quer qualidade, está falando que quer pouco. Mas ele quer que todos aprendam a sua palavra e aprendam sobre o crescimento espiritual e também o crescimento numérico, que é a quantidade. A Bíblia diz que quando um pescador lança sua rede para o mar, ali vem toda a quantidade e qualidade de peixe. E então ele vai separar os bons e os que não servem para o consumo. E ali vai ter então uma separação. E assim por diante. E aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo 31, fala que o propósito da terceira viagem missionária de Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular. Então, o nosso propósito tem que ser discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Nós também temos esse objetivo e essa obrigação também de formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Esse é o crescimento numérico.
E Paulo ficou ali 3 anos em Éfeso ensinando o povo, olha só, 3 anos. E no terceiro tópico fala o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Diz a palavra de Deus que houve uma grande convenção de pessoas ali em Antioquia. E chegou essa notícia aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E mandaram Barnabé para lá. Chegando lá, Barnabé viu um grupo de judeus, um grupo de gregos. E ele disse assim, não tem ninguém mais capacitado do que Saulo para ensinar este povo aqui, para discipular este povo. Ele volta em Jerusalém a buscar Saulo. Chegando lá, eles passaram 1 ano naquela igreja, discipulando os irmãos novos convertidos. Então ele diz aqui, que desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros da igreja. Sabe por quê? Porque primeiro tem que passar pelo discipulado, depois tem que para fazer parte da membrésia da igreja. Primeiro discipulado, depois membro. Então aqui está o discipulado e o crescimento sadio da igreja, que é o crescimento espiritual, o crescimento numérico e também o exemplo da igreja em Antioquia da Síria. Então aqui está, irmãos, o nosso terceiro tópico. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.